Ô, Vladimir, você falou um pouquinho, né, da trajetória recente do Santos Futebol Clube em termos de presidente. Eu tenho dito constantemente no Varanda que o Santos ele é cercado por um mesmo grupo de pessoas há 30, 40 anos, que vai só mudando ali os personagens, mas no final das contas as mesmas pessoas estão circulando ali no mundo político do Santos, né? A tentativa de colocar o Marcelo Teixeira de novo me dá uma impressão de saudosismo por parte do torcedor, né? Muito por conta dos títulos que o Marcelo Teixeira ganhou e praticamente se ignora, né, o processo em termos de gestão, conceitos. O torcedor, no final das contas, no final do dia, ele quer saber de títulos, quer saber de vitória, quer saber da volta dos seus principais ídolos. É isso que enxerga o torcedor. Você vê um caminho legal para o Santos Futebol Clube nesse modelo de gestão? Ou a única saída para o Santos Futebol Clube é realmente ser liderado por profissionais que consigam mudar esse processo de gestão, né? Porque o Santos, infelizmente, ainda é gerido de forma amadora, né? Pelas pessoas que estão no clube e aquelas que já passaram pelo Santos Futebol Clube. A SAF é a única saída para o Santos Futebol Clube? Olha, Marcão, de forma bastante clara, quando você olha o campeonato brasileiro, né, os expoentes serão sempre o clube com uma massa torcedora enorme, que é o caso do Flamengo, que é o caso do Corinthians, né? Vamos fazendo uma analogia, é como você analisar o Barcelona e o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Né? A sua massa torcedora tem uma capacidade de gerar receita absurda para esses clubes. Né? Dívidas de 2 bilhões para um Corinthians, elas podem ser solucionadas muito mais rapidamente do que no Santos Futebol Clube. Né? Depois você tem um mecenato, né, que foi o caso do Paulo Nobre. Começa com o Paulo Nobre, né, e termina, quando eu digo termina, o Gagliotti. Termina na Leila, porque eu costumo dizer que eles criaram um monstro que vai acabar com o mecenato no Palmeiras. Por quê? Porque hoje o que a Leila investia e não investe mais no patrocínio, não é mais o diferencial no orçamento do Palmeiras. Ela entrava com 100 milhões e o Palmeiras já estava faturando 600, 700 milhões. Então já não era uma questão que foi fundamental. Fazia sentido, não fazia mais sentido. Não mais. O Palmeiras teria a condição de substituí-la como substituiu a qualquer momento. Né? E o terceiro caso são as SAFs. Né? E aí a gente não pode deixar de ver que Bahia está se transformando, o Botafogo se transformou, né? Uns tiveram problema, claro, o Vasco teve problema, o Cruzeiro teve problema e Curitiba, né? Curitiba teve problema, né? Isso é natural, né? E então o futebol, quando ele chega nesse ponto, aqueles clubes que presos a uma tradição, uma estrutura anterior, antiquada, né, estão condenados a brigar, que pelo menos em termos de Brasil, né, aí do 12º ao 20º lugar, brigar para não cair. E aí, por que eu digo isso? Porque quando você fala em orçamento de futebol hoje, você já chegou na casa do bilhão. Né? Então, se o Santos, no melhor ano da sua história, né, e aí eu não vou entrar nem no mérito, porque eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu ainda não vi a prestação de contas do Santos Futebol Clube. Eu vi um relatório insuficiente, superficial da comissão fiscal do Santos Futebol Clube, mas fala em 450 milhões. Hoje um clube, para ser competitivo no Campeonato Brasileiro, exceção dos últimos 30 anos ao Fortaleza, né, que consegue se destacar, mesmo não sendo uma SAF entre aspas, mas é uma SAF 100% pertencente ao próprio clube, né? Os clubes hoje, o orçamento 2 vezes maior do que o Santos Futebol Clube. Né? E mesmo com uma receita de 450 milhões, o Santos sai devendo mais 150, que leva a nossa dívida para casa do bilhão. Então as pessoas entendam bem o que eu vou dizer agora. Cada centavo a mais nesse endividamento do Santos, maior vai ser o valor da venda da SAF Santos Futebol Clube, porém com menor resultado em caixa.
Porque quanto maior a dívida, mais dinheiro vai ser necessário para quitá-la. E menor o dinheiro que vai sobrar para... Futebol, patrimônio. Exatamente isso. Então o Santos é uma questão de sobrevivência. Não sei, eu posso ser um bom presidente, um gênio das finanças, mas como é que eu vou fazer para manter um time competitivo, fazer a receita chegar na casa do bilhão e ao mesmo tempo tendo um outro bilhão para pagar? Né? Porque o Profut já ficou para trás. O Profut já está financiado, já está negociado, já está sendo paga. Essas dívidas que entraram no caixa agora no último ano precisam ser pagas. Quando você olha as dívidas de curto prazo do Santos Futebol Clube, você fala em mais de 300 milhões. Isso. Ou seja, a menos que nós encontremos um mecenas disposto a colocar do seu bolso esse bilhão que nós precisamos, né, não vai ser um bom dirigente que vai trazer a solução no curto prazo. E vamos lembrar de novo o que eu disse agora, porque se o Santos tiver um bom, não importa a capacidade desse gestor, se o clube não conseguir superar, oferir receita suficiente, estaremos sempre brigando para não cair. O Rueda falava algo, Vladimir, que eu quero até ver se você concorda com isso. Ele falava muitas coisas ali que não faziam muito sentido, mas eu me lembro de uma entrevista do Rueda, que ele disse o seguinte: se eu fizer tudo certinho no mês, o futebol é deficitário em R$1 milhão. Ele dizia basicamente isso, né? Se tudo funcionar e eu tiver uma gestão responsável, eu fico devendo R$1 milhão por mês. Então você vai fazer uma conta rápida, um ano 12 milhões, 2 anos 24 milhões, 3 anos está devendo 36 milhões, né? E em 10 anos está devendo, com toda certeza, está devendo R$100 milhões, não é isso? É mais ou menos por aí. A conta não fecha, porque se nós olharmos, por mais que o Marcelo Teixeira tenha aumentado as cotas de patrocínio, os números de receita do Santos em termos de marketing são maiores, sócio-torcedor, acho que até a bilheteria agora com ticket mais alto também vai aumentar. Também na outra ponta você tem o aumento da folha de pagamento. O Santos hoje tem R$25 milhões de folha de pagamento por mês. Tem multa rescisória agora do Caixinha de R$14 milhões. E mesmo assim a campanha não é legal. O futebol é deficitário, Vladimir Matos? O futebol é deficitário para quem não sabe, para quem não conhece o produto. O Rueda o Rueda e sua gestão foram mestres em contratações erradas no Santos Futebol Clube. E herdaram alguns problemas, obviamente, né? Mas o Santos, quando ele entra no regime centralizado de execuções, ele alivia, teria toda a condição teve condição e conseguiu aliviar o seu endividamento, a forma de pagar as suas dívidas, né? E o grande problema é que se você ganha 10, você não pode gastar 11. Né? Somos nós na nossa vida particular, somos nós nas nossas empresas, né? Essa conversa de que é deficitário... Aí eu quero fazer um ponto até para que você possa comentar. Se você ganhar 10, você não pode gastar 11. Mas e a herança que você recebe? No caso do Marcelo recebeu do Rueda, o Rueda recebeu do Pérez, e a cobrança da torcida? Por quê? Porque em algum momento o Rueda teve que investir no futebol. Ele investiu errado, investiu baixo, mas em algum momento ele teve que fazer aquilo que de fato ele não queria, ou dizia não querer, que era ceder a empresários, contratar jogadores caros, enfim. E essa pressão, dá para fazer o futebol com bom e barato? Ele acredita no bom e barato quando ele traz Moraes, Anocelo e o Boza. Ele acreditava no bom e barato. Quebrou a cara. Que era o ruim? Né? E o que acontece? Com o tempo vai passando, né? Ele entra em desespero e ele começou... Aí ele perdeu a mão. E aí ele trouxe Morelos, né? Furt, a própria... e aí entrou também a questão de quem era o responsável por essas contratações, né? Todo mundo mandava, né? No Santos Futebol Clube, de novo, vamos lembrar do discurso daquele membro do comitê de gestão que foi eliminado, que falou da interferência de membros do conselho na escolha de treinadores, enfim. Então, quando bate o desespero, acabou entrando no Vale Tudo. Deu tudo errado.
Deu tudo errado. Porque o Santos perde credibilidade de mercado, o Santos perde credibilidade do seu torcedor, e o torcedor cobra mesmo, porque o torcedor ele foca no que ele consegue enxergar, que são as 4 linhas, né? Ele está vendo dentro de campo, né? Mas acho que foi uma sucessão de erros que começa no primeiro dia, quando ele acredita que ele tinha 100% do aval do torcedor e do associado para fazer o que ele fez. Ele demorou a reagir a isso. E quando ele reagiu, ele já não tinha mais as receitas, ele tinha contratado jogadores ruins e ele já não, e aí o dinheiro começava a faltava. Quando ele entra no regime centralizado de execuções, isso não foi logo no princípio das suas gestões, isso começa a aliviar a folha dele, né? Mas eu acho que apesar dele ser um cara que tinha experiência em gestão, ele se perdeu no meio do caminho. E eu não acredito, eu sinceramente não acredito. De novo, eu vou citar o exemplo do Fortaleza, que era um time que não era caro e que conseguia resultado. Ninguém cobrava título do Rueda, né? Mas eu acho também que as pessoas no entorno dele contribuíram muito para esse fracasso, a começar pelo Galo. Alexandre Galo, hoje no Botafogo da Paraíba, né? Aliás, o Alexandre Galo que vendeu o mando lá no Botafogo da Paraíba da Copa do Brasil, né? 6 milhões de reais, hein? Pelo menos é o que o Galo tem dito. 6 milhões de reais, Botafogo, vão jogar no Maranhão. Vão jogar no Maranhão e a torcida do Botafogo da Paraíba tá brava lá com o Alexandre Galo. Mas eu acho que nesse caso até se justifica, né, Vladimir? Porque o Botafogo da Paraíba não vai passar pelo Flamengo, concorda comigo? Sem dúvida nenhuma. Não, a gente vamos lembrar as contratações de treinadores no Santos, a base salva. A base salva. Que não cola isso, né, Vladimir? Não mais, né? Não mais. Cola. O Santos parou no tempo. A gente falava durante a nossa campanha que a gente defendia que a base do Santos precisa ser tratada como unidade de negócio. É o que acontece hoje no Palmeiras, por exemplo, né? Olha o quanto faturou o Palmeiras nos últimos anos com suas categorias de base, o próprio São Paulo, né? O próprio Flamengo, né? E eu acho que o Santos também deixou um pouquinho de lado o seu trabalho nas categorias de base e começou a faltar essa receita adicional que sempre irrigou os cofres do Santos Futebol Clube. Ô Vladimir, ainda sobre SAF, você acredita que o Santos possa virar SAF nesse período, Marcelo Teixeira? Como que você vê o Marcelo diante de uma SAF? Você conhece bem o Marcelo Teixeira, muitos dizem que o Marcelo estaria mudado nesse ponto de vista e mais inclinado para olhar o mercado e até avaliar uma mudança para SAF, visando inclusive a mudança do estatuto, né? Dizem que o estatuto do Santos já está preparado e deve ser colocado em votação aí nos próximos meses. Você entende que dentro da gestão Marcelo Teixeira, que vai até dezembro de 26, pode acontecer uma SAF com o Marcelo lá dentro? Olha, só se surgir um fato novo. Na velocidade com que esse tema tem sido abordado no Santos Futebol Clube, quando a gente fala em termos de conselho deliberativo, né, de mudanças estatutárias, de planejamento de uma SAF, a menos que esteja alguma coisa sendo feita que nós não saibamos, eu acredito que vai faltar tempo para a gestão dele, né, para ser feito na gestão dele, né, porque isso implica em convocação de assembleia, aprovação, tem uma série de passos a ser dado e essas coisas não são rápidas, né? Mas na velocidade com que as coisas vêm acontecendo, né? E o discurso do Marcelo é primeiro estruturar o clube para depois vendê-lo, para transformá-lo numa SAF, porque ele dizia que na situação na situação que estava o clube, haveria uma desvalorização da marca Santos Futebol Clube. Quando você olha que a marca acabou de ser desvalorizada em mais 150 milhões, né? Usando a lógica dele, talvez aconteça, mas eu particularmente duvido que seja na gestão Marcelo Teixeira. Tem muita gente que duvida, viu? Eu também não acredito, por mais que o Marcelo tenha evoluído tal, em termos de gestão, não acredito que o Marcelo queira fazer do Santos uma SAF, pelo menos enquanto ele estiver como presidente.